sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar de um pintor russo, um grande pintor russo, que é o Mikhail Vrubel. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também se não gostou, comente porque isso é importante para mim. E inscreva-se no meu canal. Bom, Mikhail Vrubel, né? Eu trouxe esse pintor, eu quando conheci esse pintor, não conhecia, né? Não é tão conhecido assim. E quando eu vi as obras deles, eu fiquei tão encantada, coisas tão maravilhosas, que resolvi fazer um vídeo com ele, né? Mikhail Vrubel, né? Ele nasceu na cidade da Sibéria, a cidade é Omsk, né? Em 1856. O pai dele era militar, né? Então eles mudavam muito de cidade. E com 3 anos de idade, a mãe dele faleceu, né? E quando ele tinha 3 anos de idade, né? Mas ele teve uma educação, uma formação muito boa, né? Desde os 8 anos de idade que ele estudava pintura e desenho. Agora, o talento dele, assim, o talento extraordinário dele apareceu quando ele fez uma cópia de memória do Juízo Final de Michelangelo, né? Ele tinha visto numa exposição uma cópia, né, do Juízo Final de Michelangelo. Ele fez de memória com todos os detalhes, né? Isso já mostra o talento dele, né? Então, ele formou-se em Direito, né? Trabalhou como tutor e somente com 24 anos que ele resolveu se dedicar à vida artística como profissão, né? Então ele se matriculou na Academia Imperial de Artes, né? E lá ele fez o curso, né? Ele já era muito bom, aprimorou sempre, né? O primeiro trabalho realmente profissional dele, o primeiro salário, né? Foram a restauração, né? Dos mosaicos das igrejas de São Cirilo e Santa Sofia em Kiev, né? Então ele tinha que restaurar, né? Tinha um anjo só que tinha sobrado do antigo mosaico bizantino na igreja, né? Então ele tinha que fazer mais 3 anjos, né? Para fazer compor com aquele ali, né? Então ele resolveu fazer com tinta, com pintura, né? O estilo do mosaico, né? E ele não só aprendeu a arte do mosaico, como ultrapassou os artistas bizantinos, que ele fez com tinta o mosaico, né? E criou uma técnica também com isso, né? Bom, e depois ele foi para Odessa, né? Mas aí em Odessa ele não teve sucesso, né? Quase não faziam nenhuma encomenda para ele, tudo, né? Então ele resolveu ir para Moscou em 1889. Aí ele teve sorte, ele não saiu mais de Moscou, né? Não voltou mais para Kiev, né? E lá ele encontrou um grande mecenas, né? Que era conhecido como o Médici de Moscou, que era Mamontov, né? Esse Mamontov tinha uma fábrica de cerâmica também artística, né? E ele cedeu tudo para o Vrubel, né? Então, o que acontece? Ele daí teve várias encomendas para pintar mansões, né? Mansões de Moscou e também, né, teve acesso a fazer cerâmicas e escultura na fábrica do Mamontov. E a coisa mais importante que aconteceu na vida dele, que foi um encontro com a sua futura esposa, né? A futura esposa dele é Zabela, né? Nadezhda Zabela, né? Foi também um encontro marcado, quer dizer, combinado com o próprio Mamontov, né? O Mamontov mandou ele para São Petersburgo, né? Para fazer a encenação da ópera João e Maria, né? Que estavam passando naquela hora. Porque o Vrubel, além de ser pintor e tudo mais, ele também pintava cenografia para teatro e ópera, né? Então, quando ele chegou para fazer esse trabalho, então ele estava no corredor escuro, né? Próximo ao palco, né? Onde a Zabela estava cantando, né? Ele, com a voz dela, que ela estava fazendo o papel da Gretchen, né? Que é Hansel e Gretel, né? A ópera, né?
que no Brasil seria João e Maria, né, tradução. Ela estava cantando, ele ouviu ali no corredor, ficou apaixonado, imediatamente se apaixonou pela Isabela. E o que acontece, né? Então uma pessoa lá, imediatamente fez a apresentação, disse, esse aqui é o nosso artista, o Wrubel, ele é muito expansivo, mas é muito decente, né? Então o Wrubel pediu a Isabela em casamento. Ela aceitou, né? Ela aceitou e 6 meses depois eles estavam casados, né? E eles não tiveram, só tiveram um filho, né? Em 1901, esse filho morreu com 2 anos, né, de idade, o que causou no Wrubel, né, um transtorno mental. Ele já tinha problemas psíquicos, né, mas isso piorou. Bom, mas a Isabela foi muito importante na vida dele, marcante, porque ele fez mais de 30 retratos com ela, né? Todo o figurino, que ela era cantora de ópera, né? Todos os figurinos eram desenhados por ele, né? E ele, inclusive, ele foi o primeiro design e também vamos dizer assim, o criador de imagens, né? Porque antes de ela entrar no palco, ele inclusive maquiava ela, tanta roupa era feita, o figurino era feito por ele, como também ele maquiava ela e tudo mais, né? Então foi muito importante para ele. E é interessante ver também as obras dele, né? Porque ele gostava muito, né? Ele pintava retratos, né? Como ele fez esse retrato, pintava não só retrato, mas desenhava também retratos, como ele fez o dele mesmo, que vocês estão vendo aí, né? E da Isabela, ele fez muitos retratos, e tem um que eu acho que é muito interessante, que nós estamos vendo, que é a Princesa Cisne, né? Que também é um personagem da ópera em que ela estava fazendo, né? E outros, né? Dela, ele fez muitos, né? Ele tinha uma obsessão pelo tema do demônio, né? Então, ele fez em 1890, ele fez, né? Ele fez esse quadro que nós estamos vendo, que é o Demônio Sentado, né? Neste quadro, nós temos esse personagem, o Demônio Sentado, né? É baseado no livro de poemas do Lermontov, né? Um escritor russo. Nesse livro, né? A história de um demônio, né? Que é uma alma que vive no mundo sem parar e sempre muito infeliz. Esse personagem, né, o próprio Wrubel, né, deu uma certa interpretação, achar que o personagem não era símbolo do mal, e sim do sofrimento. E como ele tinha uma obsessão por esse tema, ele falou assim: esse é o começo de uma saga, ainda farei um demônio majestoso. Tudo bem. Nesse quadro, que é muito, muito interessante, tem o personagem principal, né, que é o demônio que está aí, né? Mas você pode ver ao lado direito, nós temos um jardim de rochas, né? Cristalinas, né? E é impressionante, né? A beleza desse jardim, que ele faz com a técnica que ele fez de mosaico lá em Kiev e tudo mais, ele cria, né, esse jardim que parece brilhar com os brilhos, né, das pedras preciosas, né? E nós temos também o demônio está de costas para o crepúsculo, né? E a paisagem atrás é uma paisagem russa, né? Nós temos também o Pan, né? É outro personagem que ele fez baseado no livro de Anatole France, um escritor francês, né? Mas ele pega esse Pan, que também é um personagem do mitologia grega, né? Então ele transporta para o solo russo, vamos dizer assim. Então ele se adapta a uma lenda que tem na Rússia, uma lenda, um conto de fadas, o Pan seria, nesse caso, né, o guardião da floresta, o espírito da floresta e tudo mais, né, que fica espreitando ali. Então, esse personagem é impressionante, né, e atrás nós temos uma paisagem tipicamente russa. Bom, e ele também fazia cerâmica, escultura e tudo mais, né? Então, esse quadro, esse prato maravilhoso que nós estamos vendo, é o prato sádico, né? O nome é assim mesmo, mas o nome, né? Ele baseou esse quadro, são as figuras, né? De conto de fada russo, né? Que é o Czar dos mares, que é o sádico, né?
e a princesa, né? Então ele coloca esses personagens e outros personagens desse conto de fadas, né? Que são pessoas não, entidades subaquáticas, né? Ele se inspirou, né? Que naquele momento ele estava fazendo o cenário para a ópera do Rimsky-Korsakov, que é também um russo, né? Que era a história, né? Do Czar do Mar. Então ele fez esse prato maravilhoso na cerâmica chamada majólica, né? É uma espécie de cerâmica que tinha nesse período, ainda hoje tem na Itália e tudo, que é vitrificada e tudo diferenciado um pouco, né? Porque nessa época também, no virado do século XX, né? As coisas russas estavam muito em voga, né? Bom, ele fez também, né? Até uma lareira de louça, como vocês estão vendo aí, né? E ele foi o criador do estilo Art Nouveau na Rússia. Você pode ver que tem bastante. Nós estamos vendo aqui, né, nesse A Pérola, que é também um quadro muito importante dele, o estilo Art Nouveau, né? E ele foi, para mim, um extraordinário pintor, né? A última grande obra-prima dele foi o que nós estamos vendo, né? Que é o Serafim de 6 asas, né? O Serafim de 6 asas, ele fez, ainda estava doente, muito doente mesmo, né? Ele foi feito, né? Numa clínica psiquiátrica, né? Sobre sobre o controle dos médicos tratando dele, né? Então ele parece que durante todo esse tempo em que ele passou no purgatório, de ir para várias clínicas psiquiátricas, que ele passou muito tempo de uma clínica para outra, então ele reuniu forças para fazer esse quadro maravilhoso, né? Parece que ele coloca todas as cores aí, é um quadro muito lindo, e também com o estilo que ele tem de fazer um mosaico com pintura, né? Pintura imitando mosaico, né? Ele falou, muita gente achou, né? Muitos amigos dele, é incrível que esse quadro tenha sido pintado entre crises de uma doença mental, né? Bom, mas esse quadro também alguns amigos, porque sabiam que ele tinha essa obsessão pelo tema do demônio, então acharam que parecia um demônio ressuscitado. Sei que é um quadro magnífico, né? E depois desse quadro ele não pintou outros quadros, só desenhos. Ele desenhava muito, ele desenhava os pacientes das clínicas, os médicos, os enfermeiros, geralmente a lápis mesmo, né? Bom, ele morreu em 1910, né? E bastante doente, né? A doença mental afetou muito ele. E um amigo dele, muito amigo, disse assim sobre ele, né? Ele foi um mensageiro de outros mundos, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe esse tema porque achei super maravilhoso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, obrigado por sua audiência e fique comigo no próximo vídeo.